Olá, queridos. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Fábio Pereira e você está no canal Bíblia Aberta. Estamos de volta gravando mais um vídeo e no vídeo de hoje nós queremos abordar o seguinte tema: 5 curiosidades a respeito da Bíblia. Exatamente isso, 5 curiosidades a respeito da Bíblia. E eu espero que nós estejamos compartilhando informações preciosas a respeito da palavra de Deus. Espero que esse vídeo seja uma bênção na tua vida. Antes disso, eu quero pedir a você que não esqueça, deixe o seu like, compartilhe o canal com seus irmãos e amigos e também inscreva-se, caso ainda não esteja inscrito no nosso canal. Vamos lá, vamos conhecer aqui 5 curiosidades a respeito da Bíblia. A primeira, nós queremos falar a respeito da origem da Bíblia. Muitos cristãos, às vezes, questionam a respeito da origem da Bíblia. Então, nós temos uma resposta bíblica muito clara e objetiva para essa indagação. A Bíblia tem origem divina e origem humana. Como assim, pastor? Divina, porque ela tem sua origem em Deus. Deus a idealizou. Humana, porque Deus usou homens para escrever a sua bendita palavra. E aí, quando nós lemos na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21, nós entendemos de forma bem clara que a origem da Bíblia é divina e humana. Deus usou homens para escrevê-las. Esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A segunda curiosidade que nós queremos abordar a respeito da Bíblia é exatamente a respeito da origem da palavra Bíblia. Muitos cristãos não sabem que esse livro que hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada, anteriormente não era chamado dessa forma. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblios, que quer dizer livros ou coleção de pequenos livros. Essa palavra ela foi usada pela primeira vez no final do século II por João Crisóstomo, que teve a ideia de atribuir esta palavra ao conjunto sagrado de livros. E aí a palavra Bíblia passou especificamente a se referir ao conjunto de 66 livros, os quais nós conhecemos hoje como palavra de Deus. E aí você pode perguntar, pastor, e a Bíblia antes, como ela era chamada? Bem, a própria Bíblia nos fornece essa resposta. Primeiro, ela era chamada de Escrituras, Mateus 21, 42. Era chamada de Livro do Senhor, Isaías 34, 16. Palavra de Deus, Marcos 7, 13. E também Oráculos de Deus. E aí você pode conferir Romanos capítulo 3, verso de número 2. Agora eu quero chamar sua atenção para o seguinte: a palavra Bíblia, ela aparece nos textos sagrados, mas não se referindo ao conjunto de 66 livros. Observe que a palavra Bíblia, ela vem do grego biblios, e essa palavra ela aparece apenas na capa e não no volume. Porém, a palavra Bíblia você encontra nos textos sagrados, e aí nós podemos citar João capítulo 20, verso 25, Lucas 4, 17, João 20, 30. São exemplos bíblicos onde aparece a palavra Bíblia se referindo a algum livro. Porém, a palavra Bíblia, do grego Bíblios, consta apenas na capa. Essa é a origem da palavra Bíblia. Vamos à terceira curiosidade, que é a respeito da publicação da Bíblia. E aí você precisa entender que antigamente a Bíblia não tinha capítulo e nem versículo, mas ainda anteriormente ela era apenas os rolos, e cada rolo representava um livro. E uma coisa interessante é que em 1455, na Alemanha, foi publicada a primeira Bíblia. Porém, essa Bíblia ela já tinha a junção dos livros, mas sem capítulo e sem versículos. E aí, no ano de 1250, foi realizado a divisão em capítulo,
e em 1445 e 1551, porque foi em duas etapas, nós temos a divisão em versículos. Então, observa, em 1250 foi realizada a divisão em capítulos, em 1445 e 51, realizada a divisão em versículos. E aí, para a glória de Deus, em 1555, foi publicada a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos, ok? Outra coisa interessante, que a Bíblia possui 1189 capítulos, 31.173 versículos. Vamos agora à quarta curiosidade, e essa é simples. Salmos não tem capítulos. É comum a gente observar os irmãos falando, vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 100. Querido, Salmos não possui capítulos. A palavra já deixa isso evidente. Salmos é um conjunto de 150 salmos. E aí tem o Salmo 1, Salmo 100, Salmo 150 e por aí vai. Porém, os salmos não têm capítulos, ok? E uma coisa interessante que eu quero destacar é o Salmo 119. Você observa que no Salmo 119, nas Bíblias mais antigas, ela possui 24 seções. O Salmo 119 possui 24 seções, cada seção de 8 versículos. E uma coisa interessante é que essas 28 seções correspondem às 28 letras do alfabeto hebraico. E aí cada seção inicia com uma letra do alfabeto e cada versículo com a letra da respectiva seção. Muito interessante. E as Bíblias mais antigas você vai observar que na divisão de cada seção tem um nome de uma letra do alfabeto hebraico. Vamos concluir o nosso vídeo falando aqui da quinta curiosidade a respeito da Bíblia. E essa também é simples, é a questão do maior e o menor versículo da Bíblia. Sem dúvida você já sabe que o maior capítulo é Esté, capítulo 8, verso de número 9. Esse é o menor versículo da Bíblia. Versículo 9 do capítulo 8 do livro histórico de Esté. Porém, se eu fosse indagar a você qual o menor versículo da Bíblia, sem sombra de dúvida, 99% dos irmãos iriam responder que o Salmo é João capítulo 11, verso 35, é o menor versículo. Porém, se você observar algumas versões, você vai perceber que Lucas capítulo 20, verso 30, está escrito o segundo, possuindo apenas 8 letras. Se você ler João capítulo 11, verso 35, Jesus chorou, tem 11 letras. Porém, irmãos, se nós atentarmos para o livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13, você vai observar que esse versículo possui apenas 10 letras, não matarás. Nós podemos chegar à conclusão que, de fato, o menor versículo da Bíblia, e aí você pode utilizar quase que 99% das versões, Êxodo, capítulo 20, verso 13, o verso 13 do capítulo 20 do livro de Êxodo é o menor versículo da Bíblia, não matarás, ok? Então nós temos aqui 5 curiosidades a respeito da Bíblia. Eu espero que tenha sido edificante para a sua vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, também de inscrever-se no canal. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.